cidade, onde há um fluxo de hóspede muito interessante. Ao todo, o Réveillon Carioca contará com 12 palcos espalhados por bairros das zonas sul, norte e oeste da cidade, com shows e queima de fogos. Em Copacabana, a festa contará com apresentações de artistas como Ludmilla e Luísa Sonza. A tradicional queima de fogos será regida este ano por um maestro à frente de uma orquestra sinfônica. O espetáculo terá duração de 12 minutos. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Copasa, 60 anos em movimento. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Itatiaia. Jornalismo. Estragos causados pelas chuvas já se fazem presentes em Ouro Preto. Idosa é salva de um engasgamento através de uma ligação ao Corpo de Bombeiros de Lafayette. Menor de idade é apreendido 2 vezes em menos de uma semana por tráfico de drogas em Itabirito. Estudantes têm até a próxima terça-feira para se matricularem no programa Trilhas de Futuro. Jornal da Itatiaia, Ouro Preto. Direção-Geral de Jornalismo, Maria Cláudia Santos. Direção Rede e Afiliadas, Úrsula Nogueira. Presidente, Diogo Gonçalves. Edição, Bruna Truóquio e Isabela Vilela. Começa agora o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Estamos ao vivo no YouTube, no site itatiaia.com.br/Ouro Preto e também no aplicativo da Itatiaia. A apresentação, Bruna Truóquio, com participação de Isabela Vilela, Matheus Renovato e toda a equipe de jornalismo da Rede Itatiaia, espalhada por Minas, Brasil e mundo. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Ouro Preto amanhece com céu nublado. Na Itatiaia, a temperatura é de 19 graus. O dólar comercial cotado a R$ 4,81, o euro a R$ 5,32. Participe do jornalismo da Itatiaia Ouro Preto. Mande sugestões e opiniões no nosso WhatsApp no 999611101 e também siga nosso perfil no Instagram, @ItatiaiaOP. Trânsito agora. Seu caminho importa. Agora vamos atualizar as informações do trânsito aqui na região dos Inconfidentes com o Matheus Renovato. Bom dia, Matheus. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Itatiaia Ouro Preto, em especial para os motoristas sintonizados aqui na Rádio de Minas, se preparando aí para o final de ano, para o Réveillon. Para você que segue para Belo Horizonte pela BR-356, trânsito tranquilo até chegar na capital mineira. Neste momento, o anel rodoviário está congestionado com alto fluxo de veículos nesta quinta-feira. No trajeto contrário, a BR-356 segue livre ao longo de toda a região dos Inconfidentes. Na MG-129, que liga as cidades de Ouro Preto, Ouro Branco e Conselheiro Lafayette, o trânsito se apresenta tranquilo nos dois sentidos. O acesso entre Ouro Preto e Mariana tem fluxo razoável de veículos na BR-356 nesta manhã de quinta-feira. Por questões de segurança, a via de acesso que liga Ouro Preto a Mariana pelo bairro Passagem de Mariana está totalmente interditada hoje por conta de erosões na pista. O fechamento é próximo ao distrito de Passagem e os motoristas com destino a Mariana e também a Ouro Preto devem desviar pelo bairro Liberdade. A Estrada da Purificação segue livre ao longo de todo o trajeto. Essas foram as informações do trânsito aqui na região dos Inconfidentes. É com você, Bruna. Agora, as condições do tempo. Agora vamos à previsão do tempo em toda Minas Gerais, acionando aí a Ruane Maia. Bom dia, Ruane. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Itatiaia.
O tempo fica instável em Minas Gerais nesta quinta-feira devido à atuação de uma frente fria na costa do sudeste do Brasil. Hoje o céu fica parcialmente nublado a nublado e pode chover em todas as regiões mineiras. Não são esperados volumes significativos de precipitação, mas tempestades acompanhadas por raios e rajadas de vento devem se formar a partir da tarde. Faz calor e as temperaturas atingem valores próximos aos 30 graus na faixa centro-sul de Minas à tarde. No norte, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e em partes do Vale do Rio Doce, as máximas ultrapassam os 35 graus. Já no Triângulo, são esperados valores entre 30 e 35. Para Belo Horizonte, a previsão é de 28 graus de temperatura máxima na tarde de hoje. Direto da CEMIG, Ruane Maia. Agora acionando novamente Matheus Renovato para atualizar aí a previsão do tempo aqui na região dos Inconfidentes. Matheus. Bruna, a previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado e sol com muitas nuvens aqui na região dos Inconfidentes. Há alta possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia em Ouro Preto, Itabirito e também em Mariana. Ou seja, Bruna, pode chover em todos os momentos do dia. A temperatura mínima na região fica em torno de 16 graus e a máxima deve chegar aos 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100% e 60%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Para Itatiaia, Ouro Preto, Matheus Renovato. Agora são 8h06. As chuvas intensas dos últimos dias já começaram a deixar seus estragos de destruição em Ouro Preto, demandando a ação imediata das autoridades locais. Na última terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo órgão da Defesa Civil, vinculado à Secretaria de Segurança e Trânsito e pela Secretaria de Meio Ambiente para atender uma ocorrência na rua Benedito Xavier, no Parquinho da Cojan, no bairro Bauxita. A resposta rápida das equipes de emergência foi fundamental para lidar com a queda de uma árvore de grande porte devido às fortes chuvas. Equipados com material adequado, os bombeiros realizaram com sucesso a remoção segura da árvore, evitando maiores danos à comunidade. Vale ressaltar que as árvores araucárias afetadas nesse incidente foram inicialmente plantadas de forma inadequada em manilhas, o que limitou o crescimento das raízes. Essa prática inadequada remota às décadas de 70 e 80, evidenciando a importância de políticas de arborização sustentáveis para evitar situações similares. Já nesta quarta-feira, a população acionou novamente a Defesa Civil de Ouro Preto devido a uma obstrução no bairro Santa Cruz. A queda de uma árvore na rua Mangabeiras, ocorrida durante a madrugada, causou transtornos à comunidade local. Uma equipe da Defesa Civil Municipal foi prontamente deslocada para o local, agindo de forma ágil e eficaz na remoção da obstrução, minimizando os impactos causados pela ocorrência. As autoridades locais permanecem em estado de alerta, monitorando as áreas vulneráveis da cidade. E para falar sobre a poda de árvores, nós vamos conversar com o Tenente Carvalho Rodrigues, do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o Corpo de Bombeiros, ele atua no corte, seja ele a supressão total dessa árvore ou parcial, né, o corte ou poda da árvore, nos casos em que há risco iminente de queda, né? Então, ou seja, eu tenho uma árvore que está na minha residência e ela está com a inclinação muito elevada se direcionando para o telhado da minha casa. Isso é um risco iminente de queda? A princípio, né, olhando só por esse parâmetro, sim. E o que acontece? Qual que é o caminho? A gente liga o 93 e solicita uma vistoria dessa árvore. O Corpo de Bombeiros vai lá, faz a vistoria por meio de parâmetros objetivos, né? A gente tem um aplicativo no Corpo de Bombeiros que nos ajuda a fazer essa avaliação das árvores e ele vai nos ajudar a perceber se essa árvore realmente tem um risco de queda iminente, que pode atingir pessoas ou mesmo a residência desses moradores, ou se não, a árvore está saudável, essa inclinação dela às vezes pode ser natural. Então, o Corpo de Bombeiros ele não corta árvores em situações que não seja de risco. Então, muitas vezes a pessoa liga pra gente, tô com uma árvore aqui que está no meu calçado, está destruindo a calçada. Isso é risco iminente de queda? Não. Então, o Corpo de Bombeiros não atua nesse caso. Qual que é o caminho, então, para essa pessoa que tem uma árvore que está na calçada, que está começando a destruir ali o calçamento dela, mas que não está gerando riscos associados, né? Ela tem que buscar a prefeitura, solicitar uma autorização para fazer o corte dessa árvore, né? Muitas vezes a própria prefeitura pode ter um serviço de corte e poda de árvores que vai auxiliar esse morador. Caso não tenha, esse morador vai ter que buscar ali com recursos próprios a remoção dessa árvore. Mas é importante frisar que mesmo que ele vai fazer por conta própria essa remoção, ele tem que ter autorização da prefeitura para poder remover essa árvore, para ele não incorrer em um crime ambiental.
total, tá bom? Então, são dois caminhos, né? Se a árvore tá com risco para mim, para minha casa, para as pessoas que estão passando na rua, eu suspeito que ela tem uma inclinação, ou então que ela tá com fungos, ou então que ela tá prestes a cair, ou então que uma galha tá prestes a cair, e eu aciono o Corpo de Bombeiros vai fazer uma vistoria. Sendo confirmado esse risco, o Corpo de Bombeiros retorna e faz o corte ou a poda dessa árvore para retirar esse risco existente. Caso o Corpo de Bombeiros chegue, faça a vistoria e diga assim, realmente esse caso aqui não é um caso de risco iminente, não tem chance de atingir alguém nesse momento, né? Esse morador vai ser orientado ao caminho que ele tem que procurar, que é exatamente esse, né? Buscar a autorização da prefeitura para fazer a remoção, identificar aquela espécie, né, junto à prefeitura, fazer o pedido de autorização para remoção e depois buscar os meios para fazer essa remoção de fato dessas árvores. Nós ouvimos o tenente Leandro Carvalho Rodrigues, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da 2ª Companhia de Ouro Preto. Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Uma liderança que ninguém discute. A Vidra Salia Real faz box de vidro temperado, molduras, vidros comuns, especiais, fechamento de pias e áreas de serviço. Avenida JK 774 Bauxita, 3551-1760. WhatsApp 988-96-3850. Drogaria Americana. Tem oferta todo dia. Descontos especiais na linha de perfumaria. Medicamentos com até 90% de desconto. E farmácia popular. Todo fim de mês tem a Semana Kids. Preços especiais em fraldas, leites e lenços. Drogaria Americana. Rua São José 119, 3551-0731 e 3551-3990. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, das 8 às 20 horas. Qual a sua programação para hoje? Compras, trabalho, supermercado, consulta. Deixe o carro em casa. Chame o aplicativo 2V, que te leva para qualquer lugar de Ouro Preto e Mariana. Baixe logo. Aplicativo 2V, diretamente no seu celular. Você vai e volta com segurança. Todo tipo de objetos que descartamos nas pias, nos ralos de banheiros ou nos vasos sanitários vão diretamente para as redes coletoras de esgoto e podem entupi-las. A Saneouro lembra que as redes de esgoto foram concebidas para receber líquidos e não materiais sólidos. Portanto, fique atento à nossa dica: esgoto não é lixo. O futuro se constrói juntos. Super promoção de água no Gás São Cristóvão. Aproveite! Água mineral 20 litros, R$12. Água mineral 20 litros, mais vasilhame, R$30. Água mineral natural 500 ml com 12 unidades, R$11. Água mineral com gás 500 ml com 12 unidades, R$15. Água mineral 1,5 litro natural com 6 unidades, R$12. Promoção válida para retirada em loja. Gás São Cristóvão, Padre Rolim 3000, A São Cristóvão, 3551-1774. Intercom Veículos, novos e usados. O melhor usado com garantia, facilidade no pagamento, financiamento e refinanciamento. Rua Padre Rolim, 1900, saída para Belo Horizonte, 3551-5000. A Cooperouro tem o maior, mais solidário e muito mais premiado Natal da região. Sobrecoxa sadia bandeja 1 kg, 11,58. Moela perdigão pacote 1 kg, 7,18. Chão de dentro Friboi Reserva, 37,90 o quilo. A 100 Friboi Reserva, 24,90 o quilo. Ofertas válidas até 2 de janeiro. Fique ligado nos últimos sorteios de dezembro. Ainda tem vales compras de 500 e R$1.000. E no final de janeiro, 1 ano de compras grátis. Natal Solidário Cooperouro. Agora são 8h14. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. E hoje a repórter Isabela Vilela vai conversar com Danilo Bauruncrem. Ele é indígena, morador do distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto, que redescobriu suas raízes. Não é isso mesmo? Bom dia, Isabela. Bom dia, Bruna Troóquio. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Itatiaia Ouro Preto o Danilo Bauruncrem. Desde maio de 2022, o Danilo foi reconhecido como liderança indígena do povo Bauruncrem pelo Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui de Ouro Preto. E hoje nós vamos conversar sobre conquistas e os desafios dos povos indígenas, tanto da região dos Inconfidentes como de todo o Brasil. Bom dia, Danilo. Bom dia, Isabela. Seu sobrenome marca a identidade de um povo. Então fala um pouquinho pra gente quem são os Bauruncrem, de onde vieram os Bauruncrem, se são aqui da região, se não são, se vocês têm dados sobre esse povo.
povo? Fala um pouquinho pra gente. Borum Crem não é meu sobrenome. É meu nome Danilo, né? Meu sobrenome é Campos da Silva. Danilo Antônio Campos da Silva. Borum Crem é o nome que nós nos autodenominamos o nosso povo, que é originário da região nossa. Ouro Preto, Tabirito, Mariana e cidades circunvizinhas, né? Nosso povo é povo originário da região Alto Rio Doce, Alto Rio das Velhas e Alto Paropeba. A origem do nome foi o seguinte, quando a gente foi pesquisar sobre questões indígenas na nossa região, a gente acha pouco relato. E os relatos que se dão, cada historiador, em cada momento, cada pessoa que escreveu, deu um nome diferente para nós aqui. Então a gente já teve o nome de Cataguases, Guarachués, Marititás, Bucãs, Batatás, Aredes e Goianás do Velhas, referente ao Rio das Velhas. E o mais comum, né, também a Aimorés, e também o mais comum era Botocudos, ou como minha avó falava, né, Buticudos, quando muitos falam. Então com esse tanto de nome pra gente explicar quem é o povo, a gente ia falar, não, nós somos o povo de Ouro Preto que chama isso, aquilo outro. Então a gente fez uma pesquisa, né, como os nossos antepassados eles falavam, e a gente chegou em 3 palavras que eles mais se reconheciam, que era, como eu falei, Buticudos, né, Botocudos, também Borum e Crem. Só que Botocudos também é um nome genérico para vários povos indígenas do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e o sul da Bahia, que tinham a mesma língua, cultura, mas em vários locais diferentes dessa grande região. Então por isso a gente resolveu juntar, né, nós como um coletivo, fizemos uma votação naquele momento, e a partir daquele momento então a gente juntou as 2 palavras que eram que os nossos antepassados eles se auto-reconheciam, que é Borum, quer dizer gente, e Crem, cabeça, ou seja, o povo cabeça, né, a ideia do povo da cabeça que cuida, né, que cuida da terra, que cuida do planeta. Essa que seria mais ou menos o objetivo do que a gente usa. E desde então a gente tem usado esse nome, Borum Crem. Desde 2019 pra cá que a gente tem usado esse nome. Então vocês tiveram que fazer todo um resgate histórico pra conseguir chegar a esse nome. Mas como que vocês já se identificavam enquanto uma comunidade, enquanto um povo, e como que aconteceu então esse resgate histórico? Eu ainda adolescente, né, lá no início dos anos 2000, eu comecei a notar que os mais velhos da nossa região, principalmente da região de onde eu morava, que era a região de Santo Antônio do Leite, Cachoeira do Campo, desses entornos ali, muitos velhos que tinham esse conhecimento estavam morrendo. E com isso, a minha avó, já de avançada idade, ainda viva nesse período, começou a falar, eu tô fechando a porteira, que ela foi uma das últimas pessoas vivas da geração dela, né? E aí eu fiquei pensando, não, a gente não pode deixar esse conhecimento, essa história nossa morrer. E daí eu comecei a criar alguma articulação, comecei a perguntar aos mais velhos as coisas, os saberes, assim, tentar juntar essas informações, e dali eu comecei a tentar articular. Muito devagar, né? Não tendo uma metodologia, porque eu ainda era adolescente, só via necessidade aí juntando, chamando amigos, primos, e foi indo muito informal, até que chegou um ponto que a gente resolveu, já com uma bagagem muito boa, de conhecimento, de coisas que a gente já estava organizando, e aí a gente resolveu e conseguimos oficializar o coletivo. E esse coletivo a gente conseguiu oficializar ele justamente nessa questão do nome, que foi a primeira reunião como coletivo oficial, né? Que nessas pesquisas a gente descobriu uma coisa terrível. O estado de Minas Gerais foi um dos estados que mais promoveu violência contra os povos indígenas no Brasil. Também o estado que mais ocultou documentos falando de indígenas. Então, por isso a gente tem meio que um vazio, tem hora, quando a gente vai pesquisar a questão indígena de Minas Gerais, por causa disso. Então, com isso, todo povo indígena, basicamente quase todos os povos indígenas originários do estado de Minas Gerais, em algum momento ele foi considerado povo extinto, por causa das violências que aqui foi promovida. E com isso, todo povo veio de um processo que se chama ressurgência, né? O povo tem que provar que está vivo e fazer todo aquele processo, né? Aquela retomada da construção como povo, de falar, não, nós não somos povo extinto, nós somos um povo, a gente está aqui, a nossa história é essa, a nossa identidade tem essa, aqui estão os nossos mais velhos que têm história para contar, e essa nossa história, a gente está aqui. Foi oficializado só em 2019, mas vocês eram vistos como povos indígenas lá nos distritos? As pessoas tinham ideia que vocês eram povos indígenas morando naquele território? Como a origem indígena, isso sempre teve esse reconhecimento, né? Por ter medo, às vezes, de se assumir como indígena, por causa da violência que foi pesada aqui na nossa região, então as pessoas falam, não, nós somos descendentes de índio, nós temos que saber isso aqui porque nós é de origem indígena e tal. Então isso sempre foi, né? Isso sempre teve essa noção. Só que a ideia de como coletivo, de corpo, de povo, é uma articulação que a gente tem feito desde então. E é justamente isso que é o nosso trabalho, né? A nossa ação tem sido essa. Mostrar que a nossa cultura aqui é viva, é bem forte, que a gente tem a nossa língua viva ainda, que a língua não é morta. E vários outros saberes que está dentro aqui, que a cultura indígena dentro de Ouro Preto é uma cultura bem viva e bem forte. Ela é velada, mas ela está bem presente no cotidiano, principalmente nos distritos. A gente tem hoje, né, que a gente se baseia, são 2 leis. Tem a Lei 6.001, de 1973, que é o Estatuto do Índio. Ela fala que índio, né, ou silvícola, que eram os termos da época, hoje a gente não usa mais termos, mas enfim, é toda pessoa que tem origem pré-hispânica ou ascendência ou descendência indígena. Então isso quer dizer, se a pessoa ela tem sangue de índio, vamos falar assim, ele é descendente de índio, ele é indígena.
É isso que a lei fala e é justamente isso que a gente está trabalhando para mostrar para as pessoas o pertencimento do povo. E nós temos também a OIT 169, que garante a autodeclaração dos povos. A OIT 169 garante que um povo se reconheça como um povo ancestral. Isso é do direito nosso, isso é constitucional. Toda essa história, a gente também teve contato com estudiosos, né, arqueólogos, antropólogos. Em especial, eu cito a doutora Lenice Baeta, que é arqueóloga e antropóloga, através dos CDFs, com um trabalho sério, a qual essa organização já tem feito há muitos anos aqui no estado de Minas Gerais. Eles vieram, fizeram laudo, estudaram e atestaram hoje que nós somos um povo remanescente do que a gente chama dos botocudos, do Alto Rio das Velhas, do Alto Rio Doce, Alto Paropeba, onde que a gente consta na lista hoje dos povos indígenas do estado de Minas Gerais, via esse órgão que é o CDFs. Quantas pessoas do Oruncrém tem hoje aqui na região? É um dado que a gente está tentando levantar, porque como o nosso coletivo é um coletivo muito novo, por mais que muita coisa que a gente tem feito aqui na cidade, né, o pessoal tá vendo, olha, tal, mas ainda é um trabalho novo, e até então, antes da gente oficializar, da gente começar a fazer esse trabalho, não se tinha nada a respeito disso. Existe um número muito grande de pessoas que já sabem, que estão fazendo parte do coletivo, e também tem um número muito grande de pessoas que são indígenas, mas elas nem sabem que são indígenas. Como vocês fazem o reconhecimento de uma pessoa, assim, para saber se ela era ou não era uma parente, por exemplo? Bom, pergunta interessante. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente pergunta, né, a pessoa se ela tem origem indígena. E aí depois a gente conversa com a pessoa. A sua família é de onde? Aí pronto, se a pessoa, ela fala, não, a minha família é daqui, vamos supor que vamos falar um distrito, né, Cachoeira do Campo. Sua família é daqui, é originária? Ou também um outro distrito qualquer da região, né? Aí a gente pergunta, então beleza, mas como é a sua família? E aí, como todas as pessoas daqui da região é uma característica que todo mundo é meio parente de todo mundo, então a gente acaba conseguindo fazer ligação de parentesco. Então a gente, com essa ligação de parentesco, a gente vendo que a pessoa tem alguma ligação com a terra, que realmente ela é daqui, né? Porque às vezes a pessoa, eu tenho origem indígena, né? Eu nasci e criado aqui em Ouro Preto. Mas a família dela, na realidade, ela veio, por exemplo, do Ceará. Então, ela tem a origem indígena dela, isso é válido, mas ela não vai ter a ligação com o nosso povo. Então, é isso que a gente faz. Ou também, o que a gente tem feito é exatamente isso. Chama a pessoa e fala, olha, você tem algum parentesco com alguém da gente? Como é que é? Você é daqui? Sua família é daqui? É de origem daqui? E aí a pessoa vai falando os saberes, né? Tem a questão que a gente entende que é a cosmovisão da cultura, a cosmovisão de um povo. E a gente vai conversando com a pessoa para saber se o que ela entende das coisas, a ideia, né? A questão cultural, se tá dentro é isso, não. Então realmente você faz parte, né, do povo. Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Jornalismo de credibilidade e prestação de serviço. O momento de mudança é agora. A vida é uma sequência de momentos presentes. A chave para a mudança está em nossas mãos. Boas festas e feliz 2024. São os votos da pousada Arcádia Mineira de Dona Ana, Júlio Pimenta, Teca e de todos os colaboradores. Gerdau apresenta Aqui Tem Mineiridade. As atrações da cultura que fazem Minas tão especial. Realização Itatiaia. Destaque do Circuito Liberdade, o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, se consolidou como uma instituição reconhecida na cultura do país. Instalado no famoso Prédio Rosa da Praça da Liberdade, o Museu Gerdau é um espaço que celebra a rica história e cultura de Minas Gerais. A mineiridade presente em cada detalhe transcende o universo mineral e se manifesta nas histórias de seu povo, na riqueza de sua arte e na expressão de suas tradições. Através de exposições permanentes e temporárias, o Museu Gerdau capta a essência da identidade mineira em ações que valorizam a arte, a cultura e a preservação do patrimônio. Aqui tem mineiridade. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Não faltou trabalho para os deputados estaduais em 2023 e ainda tem muito por fazer. Eles liberaram 7 bilhões de reais para a saúde e 3 bilhões e meio para reformas de escolas, hospitais, estradas e muito mais. E fiscalizam para que o dinheiro seja bem usado. É o trabalho dos deputados estaduais melhorando o nosso estado. Acesse almg.gov.br/relatório e pode conferir. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O egoísmo surge ao impormos nossos pensamentos diante de qualquer situação. Boas festas e feliz 2024. São os votos da oficina Multimarcas Ricardo Parafuso a todos da região dos Inconfidentes.
Plamag é o plano de saúde do Hospital Arnaldo Gavazza. Mais tecnologia, qualidade e segurança para você e sua família. Oferece diversos tipos de serviços para atender a sua necessidade. Avenida JK 677, Bauxita, Ouro Preto. Plamag, a sua saúde em boas mãos. 3552-0562. Você sabia que aqui na Farmácia Indiana tem disponível a vacina para a dengue? Essa vacina previne os 4 sorotipos do vírus e é indicada para pessoas dos 4 aos 60 anos de idade, tanto para quem teve a doença como para as que nunca tiveram. Devido à maior incidência do mosquito nos meses de janeiro a maio, é importante que você esteja protegido a tempo. Procure a Farmácia Indiana mais próxima e verifique a disponibilidade do serviço. A prevenção é o melhor remédio. Farmácia Indiana, porque se é para o seu bem, a Indiana tem. Todo tipo de objetos que descartamos nas pias, nos ralos de banheiros ou nos vasos sanitários vão diretamente para as redes coletoras de esgoto e podem entupi-las. A Saneouro lembra que as redes de esgoto foram concebidas para receber líquidos e não materiais sólidos. Portanto, fique atento à nossa dica. Esgoto não é lixo. O futuro se constrói juntos. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Agora são 8h26. Vamos falar de esporte aqui no Jornal da Itatiaia Ouro Preto com Matheus Renovato. Acabou a novela, o Atlético oficializou nesta quarta-feira a primeira contratação para a temporada 2024. O meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, foi confirmado como primeiro reforço do clube por meio das redes sociais. A Itatiaia apurou que ele deverá desembarcar em Belo Horizonte nesta sexta-feira. Eleito craque do Brasileirão em 2022, quando defendia o Palmeiras, o jogador retorna ao Brasil com status de presente de Natal para os torcedores do Galo. O vínculo será de 4 anos. Para ter Scarpa, o Atlético precisou desembolsar 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e meio de reais na cotação atual. Quem também anunciou reforço ontem por meio das redes sociais foi o Cruzeiro. O atacante Gabriel Veron vai mesmo vestir a camisa da equipe celeste. O atacante, que tem os direitos econômicos ligados ao Porto, passará por exames médicos antes de assinar vínculo por uma temporada. Ele será emprestado pelo clube português até o fim de 2024. E o Cruzeiro também tem interesse no atacante argentino Juan Ignacio Dineno, de 29 anos, atualmente no Pumas do México. Segundo especulações da imprensa mexicana, o jogador está de saída da equipe mexicana para vestir a camisa celeste em 2024. Pelo Pumas, Juan Dineno fez 147 jogos e marcou 60 gols. Vamos aguardar os próximos dias e observar como será o desfecho desta negociação. Para Itatiaia Ouro Preto, Matheus Renovato. E através de um telefone, um bombeiro conseguiu salvar a vida de uma senhora de 83 anos. A repórter Isabela Vilela traz mais informações sobre o caso. Uma idosa de 83 anos teve a vida salva através de uma ligação telefônica aos militares do Corpo de Bombeiros do município de Conselheiro Lafayette. Através do telefone 193, a sargento Welkimara orientou um familiar da vítima que recorreu à corporação dizendo que a idosa estava engasgada e não conseguia respirar. Através do telefone, a sargento da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Lafayette conseguiu orientar a familiar de forma clara e objetiva sobre os procedimentos a serem realizados até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Quando a guarnição chegou ao local, no bairro Santa Matilde, em Lafayette, a senhora já estava respirando normalmente. De acordo com os familiares, as orientações passadas pela telefonista foram essenciais para salvar a vida da senhora
que expeliu o alimento que estava na sua garganta. Após a análise inicial por parte dos bombeiros, uma guarnição do SAMU também compareceu ao local. E a idosa foi avaliada por uma equipe médica. Agora 8h29. O governo de Minas lança projeto Verão na Cachu, que busca explorar o potencial turístico das cachoeiras mineiras durante o clima quente do início do ano e para contemplar também as férias de janeiro. O secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, explica sobre a ação. Nós vamos lançar nos próximos dias um projeto novo para as férias. Além dos lugares culturais que nós temos, que estarão abertos, nós vamos lançar o Verão na Cachu, pegando as cachoeiras que nós temos, são centenas de milhares delas espalhadas pelo território de Minas Gerais, e fazer com que o verão nas cachoeiras seja talvez como o verão na praia, com as diferenças, obviamente, dos dois lugares, mas contando que aqui nós temos o envoltório da mineiridade, nós temos a serra ou a cordilheira do Espenhaço, melhor dito. Vamos lembrar que a América do Sul tem duas cordilheiras e uma que corta Minas Gerais, a única do Brasil é a Cordilheira do Espinhaço, patrimônio do mundo, e existem milhares, a canastra, milhares de cachoeiras. Então, verão na Cachu é o que nós esperamos aí para a temporada também, em janeiro, para que as pessoas que queiram ir ao mar possam, mas as pessoas que queiram ir às cachoeiras possam, e sobretudo mostrar Minas para o Brasil, das belezas naturais que nós temos nesse período. Tudo muito acessível, cachoeiras belíssimas, grandiosas, e isso tudo é acessível. A imensa maioria delas não paga para você ir, muitas estão dotadas de infraestrutura. Eu vou lembrar que nós temos 24 parques estaduais onde as cachoeiras existem em grande quantidade e as pessoas podem usufruir ainda com muita segurança. Na busca por um mundo mais justo, as advogadas e os advogados são verdadeiros pilares da nossa sociedade. São eles que garantem que as nossas vozes sejam ouvidas e os nossos direitos sejam protegidos. Reconhecer a importância desses profissionais é honrar um compromisso com a democracia. Afinal, ser advogada é cultivar a ética e a imparcialidade. Ser advogada é defender a justiça. E ser cidadão é valorizar o trabalho de cada um deles. Valorizando a advocacia, estamos fortalecendo a nossa própria cidadania. Onde tem advocacia, tem cidadania. Caixa de Assistência dos Advogados e OAB Minas Gerais. Inovar, incluir e avançar. Continua a promoção da Farmácia Itacolomi. Genérico, você compra 2 e ganha o terceiro. Faça o controle da pressão arterial e glicose na Farmácia Itacolomi. Descontos especiais para aposentados. Rua Direito 88, Centro Ouro Preto. Telefone 3551-1624. WhatsApp 989-78-3730. Farmácia Itacolomi, há quase 100 anos com você. A Secretaria Municipal de Saúde de Mariana informa que nesta sexta-feira, dia 29, a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 estará disponível para públicos específicos, pessoas com 75 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos. A vacinação será de 8 às 12 horas na Central de Vacinação, localizada na Rua Santa Cruz, número 368, no Barro Preto. É a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria Municipal de Saúde, construindo a Mariana que queremos. A Casa do Serralheiro está contratando currículo para 31971571003. São vários os benefícios: plano odontológico, ajuda de custo para transporte, trabalho apenas em horário comercial, possibilidade de crescimento na empresa e cartão alimentação. 31971571003. Antecipe suas compras. Não funcionaremos no sábado 30 de dezembro. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como o CAD Único ou o BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
Agora 8h34. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Um menor de idade foi apreendido 2 vezes em menos de uma semana por tráfico de drogas em Itabirito. Um menor de idade foi apreendido pela segunda vez em um período de 5 dias em Itabirito por tráfico de drogas. Ao deflagrar uma operação policial no bairro Padre Adelmo, em Itabirito, o indivíduo foi avistado pela equipe policial em uma atitude suspeita em um terreno de uma residência. Após as buscas em um quarto do imóvel, foram apreendidas 212 buchas de maconha, 140 pinos e uma porção de cocaína, além de uma balança de precisão e materiais que são utilizados para a dolagem de entorpecentes. O indivíduo de 16 anos assumiu a propriedade das drogas e foi apreendido em flagrante pelo ato infracional. Ele foi conduzido junto à sua representante legal para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão, onde foram entregues as drogas apreendidas. O menor já havia sido apreendido pelos policiais 5 dias antes, também por tráfico de drogas no mesmo bairro. Com ele, na ocasião, foram apreendidas 93 buchas e 9 tabletes médios de maconha, além de 72 pedras de crack e 37 pinos com cocaína. Da região dos Inconfidentes, repórter Isabela Vilela. E mega operação da Polícia Militar no Ano Novo, em Minas, visa coibir o chamado rolezinho. A operação vai contar com helicópteros, blitz, monitoramento de redes sociais e rastreamento de placas. O repórter Oswaldo Diniz traz os detalhes. Falamos muito nesta semana e vamos continuar falando daquele transtorno que é o famigerado rolezinho do grau. Mas a segurança pública tá de olho. Na semana passada, na virada ali, tivemos números impressionantes. 1.500 motocicletas apreendidas, 100 pessoas conduzidas. Também 2.000 ligações entre meia-noite e 6 horas da manhã para o 190, justamente para perturbação do sossego, direção perigosa. São situações que podem resultar na apreensão do veículo, também multa e até 3 anos de prisão, dependendo do contexto em que a pessoa é detida. Fato é que a Polícia Militar lançou hoje uma operação que visa, então, combater a perturbação do sossego, a direção perigosa, principalmente no próximo final de semana. Serão pontos estratégicos nas vias públicas e também nas rodovias. Quem explica sobre esse policiamento especializado é o capitão Pedro Henrique Barreiros, da Polícia Militar Rodoviária. Primeiro, não se faz um policiamento sem o serviço de inteligência. E esse monitoramento ele faz principalmente em todo o estado e nos locais principais aonde estão acontecendo esses eventos, esses rolezinhos, que realmente está sendo realizado por criminosos, infratores, que insistem em trazer a intranquilidade para a sociedade. Já sabemos aonde que essas pessoas vão se encontrar, principalmente o anel rodoviário, BR-381 e BR-040, a MG-10, como também o monitoramento em outras rodovias do estado. Repórter Oswaldo Diniz. Os candidatos que foram selecionados a uma vaga dos cursos técnicos gratuitos oferecido pelo programa Trilhas de Futuro do governo de Minas Gerais devem ficar atentos ao prazo de matrícula. A divulgação do resultado já ocorreu no último dia 18 e os selecionados têm até a próxima terça-feira, dia 2 de janeiro, para se matricularem presencialmente na instituição de ensino para a qual foram encaminhados. No ato de inscrição do projeto Trilhas de Futuro, os candidatos deverão ter em mãos a carteira de identidade ou certidão de nascimento e o CPF. Já para os estudantes menores de idade, também é necessário a apresentação do documento de identidade e do CPF, tanto original quanto a cópia de um dos pais ou responsáveis. Para a matrícula, também é preciso comprovante de residência no nome de um dos pais ou responsáveis ou do próprio estudante quando maior de idade. Declaração de escolaridade com indicação da etapa que o estudante está cursando.
Nesta edição do programa foram abertas mais de 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas, com 89 opções de curso em 126 municípios mineiros, incluindo Ouro Preto, Itabirito e Conselheiro Lafayette. Os cursos são oferecidos por escolas de ensino técnico privadas e públicas por meio de uma parceria com o governo de Minas. Além da formação gratuita, o Trilhas de Futuro também oferece ajuda de custo de R$20 por dia para alimentação e transporte. Para saber se você conquistou uma das vagas, basta acessar a página do projeto www.trilhasdefuturo.mg.gov.br e informar o número de inscrição ou o documento utilizado na hora do cadastro. Versa de redação. Oferecimento BMG, o banco sem barreiras. E Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Opa, tá precisando de